É interessante que a liturgia de hoje fala muito de planta, de árvore, de semente, de hortaliça. O que é que a liturgia de hoje quer nos apresentar? A primeira leitura do profeta Ezequiel, por exemplo, fala que o Senhor vai tirar, um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, e vai transportar para o monte alto e elevado. Lá vai crescer, vai se tornar uma árvore robusta, frondosa, que atrairá um bando de pássaros, vão abrigar sob a sua sombra. Se a gente não sabe a história, esse texto é apenas mais um texto. Se a gente não consegue contextualizar, afinal de contas, como a gente vai entender essa mensagem do profeta Ezequiel? Queridos, o profeta Ezequiel, ele está localizado, situado ali naquele período em que Israel foi levado para a Babilônia, século VI a.C., por volta do ano 598 a.C. Para entender esse texto, é preciso também contextualizar. Israel foi levado para a Babilônia. Israel estava escravo na Babilônia. As esperanças de Israel acabaram. Mas Deus tinha dito pela boca do profeta Natã que Davi, depois que passasse, Deus iria fazer nascer alguém da sua linhagem que governaria Israel por todo sempre. 2 Samuel 7, versículos de 11 a 16. O grande problema é que Israel não consegue mais vislumbrar isso, porque o rei Joaquim passou e quem assumiu o governo de Israel foi Sedecias, que não tem nada a ver com Israel. E agora, José, quem vai dizer para nós que nós estamos enganados? O profeta. O profeta está na Babilônia para dizer ao povo de Israel: olha, turma, nosso Senhor vai tirar, ou seja, vai lá na Babilônia, vai tirar alguém, o cedro aqui, portanto, é um simbolismo para dizer que a informação, que a profecia dada pela boca de Natã, ela vai se cumprir. Não importa o tempo, não importa se vai demorar, porque o tempo de Deus não é o nosso. Lembra quando Deus prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa quanto os astros dos céus? Muito bem, Abraão viu essa descendência? Não. Abraão viu apenas Isaac, que inclusive Deus, no capítulo 22 de Gênesis, mandou sacrificá-lo. Está vendo? Mas o projeto de Deus aconteceu? Sim, claro. Tanto o cristianismo, quanto o judaísmo, quanto o islamismo, tem Abraão por pai, o nosso pai na fé. Então é uma multidão que não dá para contar. Queridos irmãos, o profeta Ezequiel, então, está injetando uma injeção de ânimo naquele povo. Quem é então esse cedro? Quem é esse galho dessa copa, dessa árvore? Queridos, o galho desse ramo é, portanto, Jesus Cristo. O profeta está apontando, olha, o verbo está no futuro do indicativo, tirarei.
arrancarei um broto, plantarei. Lembra do que Isaías 11, versículo 1 diz? Que do cepo de Jessé, ele vai fazer nascer um broto, e esse broto vai justamente governar Israel. Muito bem, esse broto é, portanto, Jesus Cristo. Então o profeta está dizendo a Israel: tenha paciência, fiquem tranquilos, não desesperem, o que Deus prometeu, Ele cumprirá. E aqui nós já aprendemos uma coisa do profeta, queridos cristãos, numa sociedade cheia de ansiedade, as pessoas querem as coisas assim, tem que ser agora, não pode deixar para amanhã. Nós aprendemos: aprenda a ter paciência. A paciência de Deus não é a nossa. Deus é paciente, Deus é moroso, Deus, no entanto, a sua promessa não falha. E como não falha, Padre? Está aqui o Evangelho. Quem é essa sementinha, esse grão de mostarda, que é a menor entre todas as sementes? Ah, queridos, é nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu na simplicidade de Nazaré, muitas vezes desprezado, desvalorizado, como ele mesmo um dia chegou, olhando para Jerusalém, e chorando disse a Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubesses quem te pode trazer a alegria, e no entanto tu rejeitastes. Eu quisera juntar, como uma galinha junta os pintinhos debaixo de tuas asas, e tu não quiseste. Querida comunidade, essa copa da árvore é Jesus Cristo. Essa árvore frondosa que atrai multidão, numeroso, tipos de pássaros, é nosso Senhor Jesus Cristo. A copa da árvore é, portanto, os seus braços abertos, como ele mesmo dizia: vinde a mim, você que está cansado, você que está fatigado, eu vos darei descanso, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 seguinte. Querida comunidade, aqui nós encontramos a copa da árvore que o profeta Ezequiel apresenta na primeira leitura. É nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é preciso crer, queridos, é preciso confiar, é preciso acreditar nisso. O projeto de Deus já foi lançado na terra. É preciso acolher com generosidade de coração, porque a segunda leitura de hoje traz uma nota muito importante para a nossa fé. Diz Paulo, nessa segunda carta aos Coríntios: todos nós temos que comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Isso é muito importante, queridos. Se nós optamos em ficar sob a proteção, como diz o Salmos 35, versículo 8, se nós queremos de fato mergulhar nas sombras de suas asas, eu tenho certeza, querida comunidade, que no dia desse juízo, desse tribunal de Cristo, pode ter certeza que nós fizemos a melhor escolha. Quero lembrar a todos vocês, para também vos alertar daquela ideia protestante que diz: basta fé, basta crer. E eu quero dizer a vocês que não basta só crer, é preciso atitude, é preciso comportamento diferenciado.
Lembrem-se que o evangelho de hoje diz que quando o grão de trigo chegar ao ponto de amadurecer, o homem mete logo a foice e corta. É o tempo da colheita. E que tempo de colheita é essa, Padre? É no dia do juízo final, queridos. Querida comunidade, o tempo da escolha é hoje. Quero lembrar a todos vocês e a mim também, não tem futuro rezar, por exemplo, para um ateu que morreu desacreditado do Senhor. Não tem sentido. Ah, padre, meu irmão faleceu, mas ele vivia falando mal da igreja, falando mal de Deus, porque tem gente que fala mal de Deus, desacreditando de tudo. Aí quando morre, chama o pobrezinho do diácono cansado, chama. Ontem mesmo eu fui meia-noite, lá na Volta Redonda, fazer uma celebração de exéquias. Querida comunidade, às vezes a gente pensa que alguém vai entrar no céu, é porque simplesmente você vai lá e reza e a pessoa entra. Não! Querida comunidade, o tempo da escolha é hoje. Se a gente opta por nosso Senhor, se nós cultivamos a amizade com Deus, aí sim, aí tem sentido. Não tem sentido, né? E às vezes acontece isso, né? Lá em Alagoas acontecia muito isso. E ai do padre se não for. Hein, seu diácono? E ai do padre se não for. Aí fica logo com raiva. Esse padre é um preguiçoso. Não foi lá dar assistência à minha família. Está ali, Dona Goi, né, Dona Goi? Seu Felizmino faleceu. Ontem estávamos lá, com a graça de Deus. Era seu tio, não era? Muito bem. A família. Eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. A opção pelo reino acontece hoje. Porque diante do tribunal do Senhor, diz Paulo, desde de domingo passado, ele vem insistindo: buscai o que é invisível, porque o que é visível é passageiro. Lembra? Aí não adianta, queridos, não adianta. Você faz uma opção de vida contra a fé, contra Deus, contra os princípios religiosos, contra tudo, fala mal de Deus e do mundo, mas quando morre, aí tem que colocar o cabra lá no céu de todo jeito. Aí é impossível. Se você já fez uma escolha hoje, como eu posso dizer o contrário? O padre chega de batina preta, vão pensar que é uma alma penada. Talvez vai fazer até mal ao defunto, porque a vida dele foi justamente pensar o contrário. O tempo da escolha, querido, é hoje. Então, quando a igreja reza por alguém que morre, não é por... Pode olhar, a igreja não reza por um ateu. Pode observar, a igreja não reza por alguém que se declarou ateu, porque ele fez uma escolha. Agora a Igreja Católica reza e reza com muita alegria, com muito entusiasmo, aquele que ainda que tenha morrido em pecado, no entanto sempre amou nosso Senhor. Está vendo? Aí sim, aí reza assim de verdade. Aqueles que morrem, queridos, devem morrer na amizade, no amor a nosso Senhor. Porque diante do tribunal, ali está o determinismo. Se você optou nessa vida apenas o que não presta, pode ter certeza que o que não presta você vai ter para a eternidade. Então, padre, mas isso não é um julgamento? É não, querida comunidade. As Sagradas Escrituras que dizem isso, seu diácono. Por isso, querida comunidade, não basta dizer, eu creio em Deus. As Sagradas Escrituras deixam isso bem claro. É preciso atitude, é preciso um comportamento diferenciado.
Inclusive, o fundador desse pensamento, ele diz, sola fides, somente a fé para chegar no céu. Ele quis arrancar, como já arrancou 7, queria arrancar também o livro, a carta de São Tiago. Eu não sei como é que ele não arrancou, já tinha arrancado 7, mas um não fazia nenhuma diferença. Porque a carta de São Tiago diz, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé com as obras. Então, não basta só crer, é preciso ter um comportamento diferenciado. Lembre do capítulo 25 de Mateus, vinde benditos do meu Pai. Estava preparado para vocês desde toda a eternidade. Eu estava com fome, me deste de comer. Eu estava nu e me vestistes. Eu era estrangeiro e me acolheste em sua pátria. Eu estava preso e foste me visitar. Quando foi, Senhor, que fizemos isso? Quando você fez tal coisa a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Está vendo? Então não basta só crer, é preciso atitude. É preciso, acima de tudo, se colocar sob a copa dessa árvore da vida, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra da primeira leitura de domingo passado? Quando o livro do Gênesis 3 apresentava a proibição, o pecado de Adão e Eva, porque tocaram na árvore proibida. Quero lembrar que esse cedro da primeira leitura de hoje, quero lembrar a todos que nele você pode se aproximar. Sob a copa dessa árvore você deve se aproximar para que você possa verdadeiramente sentir a felicidade plena. Aqui não é proibido se achegar, queridos. É Ele mesmo quem diz, vinde a mim. Você que está cansado, é preciso crer nisso, comunidade. Que essas palavras da liturgia deste domingo aflore o nosso coração, preencha o nosso interior de entusiasmo e, sobretudo, nos faça crer plenamente que sem Ele a nossa vida não tem sentido. Ainda que parece que nosso Senhor desapareceu da nossa vida, quero lembrar a todos que nosso Senhor apenas parece ter desaparecido. No entanto, Ele está conosco dia e noite, noite e dia. Que essa liturgia deste domingo nos faça crer nisso. Nos faça jogar-se nele, jogar-nos nele todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, toda a nossa vida. Essa parábola do grão de mostarda é, portanto, nosso Senhor falando dele, que cresceu, depois que foi sepultado. Lembra do capítulo 12 do Evangelho de João 24, quando ele disse, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica um grão de trigo só, mas se morre, produz muitos frutos. Muito bem, essa semente foi lançada na terra, no dia que ressuscitou, ficou grandioso demais, a ponto de cada um de nós experimentarmos a copa da sua árvore. É nosso Senhor, queridos, é Jesus Cristo, a nossa vida, é nele que nós colocamos a nossa confiança. Que essa liturgia nos faça crer nisso. Ainda que Israel não tenha entendido a profecia de Ezequiel, ainda que muitos daqueles que passam por dificuldades também não acreditam, quero convidar a você, creia firmemente que nosso Senhor é de fato esse cedro que brotou no monte para te dar uma sombra, sobretudo nos momentos de grande insolação. Que Deus abençoe a todos nós e que essa liturgia nos faça crescer como homens de fé, homens que não têm dúvida alguma
de que Ele é o sentido da nossa vida, porque no final de tudo, pode ter certeza que isso vai contar na plena vida. Assim seja.